Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado José Luiz Pena. Pena, prazer tê-lo aqui. Prazer muito grande estar aqui com você e dizer aos amigos ouvintes que o Partido Verde tem se comportado de maneira atenta a esses movimentos esdrúxulos da política brasileira. Quando eu vou anunciá-lo, né, eu fico perguntando como você se identifica. Atualmente você é presidente nacional do Partido Verde, eu anunciei como deputado, é um deputado licenciado, Sim. mas o teu currículo fora da política é extremamente intenso, ator, compositor, muito, muito. Como é que consegue? Cinema. Eu ultimamente não tenho feito porque fazer política é uma dedicação total. E é que nem o finado Unibanco, é 30 horas, não é? Muito bom. Então fica difícil. Mas tem uma saudade muito grande. De vez em quando eu falo com meus velhos companheiros, Nuno Leal Maia, de vez em quando a gente se fala, me dá uma saudade muito grande. Mas eu tenho certeza de que estou fazendo alguma coisa para a juventude, para os que virão, tentando dignificar a atividade política e, mais do que dignificar, é trazer as questões modernas para a discussão, né, na sociedade. Porque esse é o grande problema do Brasil. Nós temos uma vocação terrível, que é de olhar para trás. Então, você vê, quando o mundo todo quer energias alternativas, você passa na Europa, você vê a energia eólica sendo posta de maneira muito firme. Aí no Brasil fica tentando buscar o óleo fóssil a 4 quilômetros, 6 quilômetros de profundidade. Isso é o que eles contam, pode até que seja mais, né? Que seja muito mais. Antes de eu conversar mais com o Pena, que é presidente do PV, a designer Patrícia Pena. Prazer tê-la aqui, Patrícia. Prazer meu de estar retornando aqui com vocês. E comentário sobre o Pena, dessa capacidade que ele tem também artística de fazer música, cinema e tudo mais, deixar uma crítica aqui que ele ainda não fez música para mim esse tempo todo, tá? Essa cobrança é... Mas, Pena, eu te anunciei como deputado, você é deputado licenciado. Todo mundo quer ir para lá. Como é que quando você chega lá, você se licencia? É porque está muito difícil. Você vai para uma sessão plenária, o Cunha presidindo, aquele bando de gente cooptada, a gente só perde. Então, eu prefiro fazer pressão fora, estar com os meninos acampados na frente da Câmara, do que estar lá no Parlamento para uma luta meio inglória. Mas isso é circunstancial. Também eu precisava ter mais tempo para preparar o partido para as eleições municipais do ano que vem, que estão aí, né? Então, eu tenho feito uma série de viagens, estou chegando do Ceará, aí eu tenho o Piauí, tenho o Rio Grande do Sul, enfim, eu tenho que correr o Brasil para animar a nossa tropa, para a gente também ganhar uma certa unidade no discurso,
porque 18 nós vamos preparar outro susto, como fizemos com Marina em 2010. Então, nós vamos preparar, porque precisa a gente criar para a sociedade uma alternativa criativa, íntegra, fazer política com P maiúsculo. Então, e para isso eu preciso ter um tempo. O PV terá candidato próprio aqui na Prefeitura de São Paulo? Nós estamos discutindo muito isso, porque já tivemos. Sim. Né? E tivemos para o governo, na última, o Natalini fez um grande papel. Para a Prefeitura nós estamos vendo, mesmo porque parece que está todo mundo com time B, né, para jogar a Prefeitura de São Paulo como se fosse algo desprezível. Então, nós não consideramos assim e estamos analisando com muita agudeza, né, a situação para a gente. Patrícia, e a participação de mulheres nesse cenário político? Eu vejo uma participação muito tímida. E acrescento para você, muitas vezes, quando se referem a mulheres, eu digo que a mulher não se apresenta. Ainda é muito tímida. A gente tem 10% de mulheres que são parlamentares e também estão em alguns cargos de executivo, mas a gente tenta encontrar mecanismos para mudar isso, né? Então, houve trabalhos em cima de cotas e que, na verdade, se conseguiu 10%, que a gente considera até que é só mesmo para simbolizar, né? Porque isso já é um percentual que já existe de mulheres eleitas na política, né? Então, assim, mas existem um monte de trabalho sendo feito por algumas instituições, como a Libra, que é a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, que trabalha mulheres que estão inseridas em vários partidos políticos, tentando trazer formação política para elas, educação política, incentivando as mulheres a entrar mais na política. A gente está tentando encontrar uma forma de encantar as mulheres, saber como fazer com que as mulheres estejam mais presentes nas discussões da sociedade. É ainda difícil, porque as mulheres ainda têm, às vezes, carga, né, dupla jornada, às vezes até tem mais que isso, mas a gente está tentando construir um caminho interessante. Deputado, antes que eu converse com o deputado Pena, agora sim, Pinheiro Pedro, advogado Pinheiro Pedro. Como é que você está, Zé Cofé? Prazer tê-lo aqui. Bom? Prazer estar aqui de novo. Né? E tendo gente que fala agora aí, dividindo a mesa com o Pena, realmente, companheiro de 30 anos de lutas ambientais. Ele diz exatamente o assunto vai ser isso. bom. Olha, o assunto que, lamentavelmente, é manchete no mundo todo é sobre os atentados em Paris, né? E agora a manifestação de outros países, mas já se fala em represália, retaliação, 150 operações policiais antiterrorismo e novos ataques a redutos do Estado Islâmico. Deputado Pena, Patrícia Pena, Pinheiro Pedro, esse atentado, são 120 mortos oficiais, 140 mortos oficiais, os números são bastante divergentes. O que é certo é que mais de uma centena de pessoas foram mortas nesse terrível atentado em diferentes locais. Bom, eu acho que nós estamos vivendo já um processo que já não é de hoje. Há 2 anos atrás eu já tinha escrito um texto sobre essa questão, sobre o combate à barbárie. Nós estamos hoje vivendo o que a gente chama de 4ª geração dos conflitos da era moderna, né? Em termos bélicos, seria o que eles chamam de 4GW, ou seja, a 4ª geração da guerra. Então, a característica principal desse tipo de conflito é a assimetria. É assimétrico. Os interesses são difusos em causa. Há aí um problema grave, que é a determinação, né, do radicalismo islâmico, em especial o sunita, em especial o wahabista, né, em especial o ortodoxo wahabista, né, o jihadista, que declarou guerra ao Ocidente. E não é de hoje. Quando a gente fala em 129 mortos em Paris, nós estamos
deixando de lado as centenas de milhares de mortos massacrados nessa batalha a partir do Oriente Médio. E essa evolução, obviamente, só vai poder desembocar hoje numa guerra nos limites tradicionais, mas numa guerra muito similar àquela que nós travamos na Segunda Guerra Mundial, que foi contra a ideologia nazista. Esta ideologia que hoje está sendo combatida, ela é tão ou mais nociva do que a ideologia nazista. Ela é sexista, ela determina que a mulher é fruto do mal e deve ser exterminada. É o que está escrito lá. Só não exterminam porque a mulher tem que ser utilizada como meio de reprodução. Só por isso. Ela é racista, racialista ao extremo, genocida, etno-religiosa, genocida em termos religiosos, genocida em termos ocidentais. Ela é contra o pluralismo, contra a cultura, contra a educação. Ou seja, se nós não exterminarmos esse movimento, ele irá crescer e nos exterminar. É a barbárie. Pois não. Aproveitando, quanto de tudo isso que é dito por conta da questão religiosa, o quanto realmente faz parte da questão econômica e do petróleo? O petróleo e a questão econômica estão no fundo disso, porque nós aprendemos que as razões econômicas elas são determinantes. Mas, no caso específico, aí, há uma razão econômica determinante acima do petróleo. Por trás disso, existe toda uma linhagem de sheiks, de príncipes, de reis, de monarcas, de chefes do tráfico de drogas, em especial da heroína, cujo PIB é 5 vezes maior do que o da cocaína e transita pelo Oriente, né, e que está por trás desse discurso. Então, não é um problema de nós usarmos o vitimismo, né, que o Ocidente sempre usa, geralmente contra ele próprio, né, para poder justificar a barbárie muçulmana. Professor Calegari, atentados em Paris aterrorizando o mundo todo. É uma expressão dessas iniquidades, né, que acontecem pelo mundo, e, sobretudo, a enorme disparidade de condições de vida, de trabalho, de perspectivas, e no caso específico do Oriente Médio, como nós sabemos bem, e especificamente no caso da Síria, Iraque, Líbia e outros países, que foram simplesmente esfacelados, né? E na falta de qualquer perspectiva e na destruição também de qualquer tipo de sistema de ordem social, floresce, né, essas disputas que têm enfim, origens antiquíssimas, né, que são de raiz religiosa, mas também de natureza econômica e cultural e sob todos os aspectos. Agora, além do combate, né, que eu estava acabando de te ouvir, ele precisa ser dado mesmo, porque se trata realmente de uma barbárie e que não tem fronteiras, pode nos alcançar a qualquer momento, mas, quem sabe, isso pode mobilizar as nações poderosas do planeta a deixarem de investir no complexo industrial militar, porque eu tenho certeza que nesse final de semana os grandes empresários do complexo industrial militar, sobretudo norte-americano, deviam estar abrindo seus mais caros vinhos por conta do que aconteceu na França, porque certamente isso vai representar mais investimento em armas, mais investimento em destruição, mais investimento na radicalização da pobreza, que é o que movimenta esse aparato industrial militar, que infelizmente movimenta o mundo há muito tempo. Não é só isso, mas essas forças são hoje forças que poderiam ser alteradas. Se uma parte daquilo que se gasta em armas, em bombas, pudesse ser gasto, né, na base social, educacional, enfim, dessas populações, eu tenho a impressão que esses grupos terroristas não vicejariam como acontece hoje. Calegari, Pinheiro, Pedro. Da ignorância. Vivem da ignorância. Você citou um aspecto, o Pinheiro Pedro também citou, com relação à religião e cultura. Mas aqui está muito próximo, muito nessa região do mundo,
no islamismo, não dá para diferenciar o que é uma cultura e o que é religião. A cultura e a religião, como nós não temos esta noção aqui no Brasil, vamos colocar Estamos pelo Brasil. começando a ter. Não, mas essa cultura de até onde é religião, até onde é cultura. Mas é importante a gente ver, não podemos confundir. Cultura árabe, Sim. ela é milenar, ela é mais antiga do que a cultura muçulmana. Né? Hoje, o movimento islamita, hoje, e as suas facções, todas elas, né? e obviamente, tendências religiosas, né? E as mais radicais são as que preocupam, né? Ela se espalha sobre árabes, sobre persas, sobre paquistaneses, ou seja, são vários tipos. Aliás, na Ásia toda, né? Na África. Então, não é um problema hoje relacionado a culturas nacionais e a povos. É, na verdade, uma vertente que a gente podia chamar de teocrática, ou seja, é a eliminação do Estado laico e das suas variações e a substituição por califados, né, onde o chefe religioso, subjetivamente iluminado por Alá, pode decidir o que fazer ou não com a sua vida. Pena. Na verdade, nós precisamos empreender uma grande luta aqui e em toda parte contra a intolerância, objetivando a construção de uma comunidade planetária. É preciso a gente entender que todo esse viés real da economia, do petróleo e tudo mais, tem que ser inferiorizado por um esforço humanista no sentido de combater fortemente a intolerância. Isso é um trabalho hercúleo, porque não dá mais 7 bilhões de seres humanos nessa bolinha azul girando aí no sistema solar. Não tem mais essa coisa da hipercompetitividade. Não dá mais os estados nacionais. Não confundir com patriotismo, mas o nacionalismo ficou indevido. Mas quando você diz comunidade Planetária, planetária, mas não seria esse o raciocínio deles também? Mas eles os também radicais, têm, mas eles querem a os planetária radicais, deles. mas eles têm pretensões hegemônicas. Contra isso que todo mundo tem que se unir e lutar. A construção da paz Mas é uma guerra terrível. E de médio, longuíssimo prazo. Mas eu espero que a gente esteja preparado para isso. Agora, aqui nesse momento, eu quero saudar aqui o meu querido amigo Pinheiro Pedro com uma afirmação, porque antigamente era muito comum dizer que pai de santo e comunista tinha vida longa. Eu, quando vejo Pinheiro Pedro e a mim próprio, eu estou achando que os comunistas foram substituídos pelos ambientalistas e saldo a longevidade. É verdade. É verdade. E também rever o Sobreviventes César, ambientalistas, na verdade, né? que começamos uma relação em Pederneiras, através de Betânia e tudo mais. Pederneiras, vem lá do Rio Grande do Norte para Pederneiras aqui. Eu sou um cidadão do mundo. A minha luta pela paz exige que eu esteja em vários lugares. Mas em Pederneiras nós tivemos a primeira administração do Partido Verde, que já desapareceu, infelizmente, o Giacomo Bertolini, que era um grande brasileiro, uma pessoa do povo, com uma firmeza. Ele ganhou a prefeitura e fez uma faixa na porta. Alto, que deu processo. Se não roubar, o dinheiro aparece. Por que Lembra disso, Pederneiras, né? delegado? Muito bem. Por que Pederneiras? Pederneiras, por conta de relações de amizade e tal, mas quando eu fui deputado na minha primeira eleição, foi a cidade que eu fui mais votado. Mais votado, é verdade. Proporcionalmente no estado de São Paulo. Muito mais na capital do que onde eu vivo, né? Mas Pederneiras tem uma... o interessante também é que depois do Giacomo, que fez uma Veio boa a filha. administração, a filha também deu continuidade. Então é uma cidade que
que se arrumou, né? Lá em Pederneiras, diz que Bauru fica na Grande Pederneiras, né? Mais ou menos. É uma discussão muito grande, porque Macatuba também. Reivindica para si. Dizem que é a região metropolitana de Marília. Lá. Não, Marília está na região metropolitana de Garça. Pinheiro Pedro, Calegari, Pena, Patrícia Pena, Mariana, o que aconteceu em Minas Gerais, este desastre, né, diz que ainda pode aumentar com problemas na barragem de Germano, é isso? O que pode acontecer, Pena? Parece que Pinheiro, tem ainda, né? Patrícia. Tem algumas coisas que podem estourar ainda ali. A água, não sei, nem se fala porque está totalmente contaminada. Qualquer análise agora, os técnicos estão dizendo que qualquer análise ainda é muito cedo para avaliar, mas o governador Valadares já está sem água. Aparentemente, a bacia entrou em estado de coma e tende a falecer. Né? Houve uma perda assim, praticamente irreversível da região. Eu já participei de resolução de conflitos similares a rompimento da barragem de Cataguases, há uns anos atrás. Eu fui advogado do caso, conseguimos fazer um termo de ajustamento de conduta em 30 dias, emergencial. Até então, era o maior desastre ambiental ocorrido em Minas. Né? Foi superado por esse agora, com mortes, né? Com mortes de seres humanos. Né? O outro só tinham ido os animais, felizmente. Agora, o que nós estamos vendo hoje é o fruto, é o epílogo grave de uma novela que já se arrasta há muitos anos. Minas tem um problema gravíssimo de manutenção das suas barragens, de vários sentidos, aliás, por isso que se chama Estado das Minas Gerais. As barragens de rejeitos, elas vão se acumulando, e a prática comum em Minas, e aliás é o que ocorreu no caso ali da Samarco, em vez de você dar um fim ao rejeito que você acumula na barragem, você alteia a barragem. No caso específico, era o 7º alteamento. Ou seja, quase como se fosse uma barragem sobre a outra, aumentando o volume de compactação de argila. Barragem feita de argila. As estruturas de barragem, tanto de argila quanto de concreto, elas sofrem algo similar aos nossos ossos, a osteoporose. Chama-se aquilo de piping, ou seja, com o tempo, ela vai ficando porosa, vai passando material fino e a estrutura vai... Então, nesse caso, precisaria de uma auditoria, e nesse específico caso, a auditoria deveria ser anual, de acordo com o E a regulamento. possibilidade de uma outra barreira se romper? Pois é, romperam 2, agora está com risco de romper a 3ª. Houve tremores. Os tremores não são a causa, entendeu? Eles podem ter dado causa, mas o processo de erosão, fragilização da estrutura já vem de muito tempo. O que eu acho que a pergunta de ouro que não fizeram até agora é quem deu o atestado ou o último atestado, né, de estabilidade dessa barragem, e em que meios, por que meios e em que condições esse atestado foi emitido. Calegari. Bom, eu vejo também que são grandes empresas, né? Inclusive, nesse caso da Samarco, tem até capital internacional, que, se não me engano, belga, não tenho muita certeza. Mas Australiano. E brasileiro. Né? São grandes empresas, inclusive a Vale, né, que é uma das proprietárias, e que tem todas as condições para garantir segurança na operação, em todos os sentidos. Não é uma pequena empresa, não é gente ignorante, né? São empresas altamente qualificadas, com técnicos que operam em todas as partes do mundo. Então, é realmente surpreendente, no pior sentido da palavra, o fato desses acidentes que quase que não são acidentes, né? Porque, como você acabou de dizer, são coisas previsíveis. E podem ser, de fato, arrumadas. Eu acho que essa exigência que deve se fazer não é apenas a aplicação de multa, né, que tem um simbolismo. O governo aplica uma multa de 200 e tantos milhões. Nada. Tem que exigir imediatamente um conjunto de operações de larga escala, né, que essas empresas têm condições de fazer para garantir a segurança. Olha, já fizeram até um pouquinho, só para poder claro. até te dar mais elementos que eu quero te ouvir. Né? Veja só, nós temos aí 300 milhões de reais que já foram, por decisão judicial,
sequestrados à Samarco para garantir pagamento. 250 milhões de multa, né? Que não vai para nada, vai para o Tesouro a multa. Não vai resolver nada. Aumentar a multa é uma piada pronta. E qualquer bom advogado Mas consegue... é claro, isso aí vai ficar para as calendas, né? Outra coisa mais grave, as próprias empresas, elas já reservaram 2 bilhões. Elas já reservaram 2 bilhões. Né? Agora, despejaram sobre a bacia 62 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro com todos os elementos necessários. Faça as contas de quanto custaria para tratar esses rejeitos e você vai verificar que o despejo saiu no custo-benefício. A multa é mais barata que o tratamento. Eu concordo completamente com a intervenção dos meus amigos aí, mas quero dizer que o poeta Carlos Drummond de Andrade, lá atrás, escreveu o seguinte: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Carlos Drummond de Andrade, lá nos anos 80. Profético. Profético. Eu Então, só concluindo, Paty, a sociedade brasileira precisa tomar pé, porque os empreendimentos no Brasil são de uma irresponsabilidade total. Eu vi na Bahia ainda o governador da época receber uma empresa que contaminava o mar e dizia: não, nós aqui ainda temos muito o que contaminar. Que absurdo. É assim, Lamentavelmente. lamentável. Daí é que a gente discute, né? Porque tudo passa pela consciência política. É saber votar, saber escolher o seu candidato, porque isso tudo também está influenciado pela... Quantos parlamentares ali não recebem, de alguma forma, para poder beneficiar leis que vão ajudar a mineradora? Então, isso está sendo investigado também. Hoje estava na Folha de São Paulo essa investigação, porque muitos receberam. Então, vamos começar a aprender a votar, Pois é, a escolher. mas porque você sabe que é mais do que isso, que é o mais grave, assim, a falta que a gente observa de cumprimento das diretrizes próprias corporativas. Ou seja, não tinha um plano de contingência, não tinha um plano de emergência, não tinha um plano de gestão de risco. Não havia, a última auditoria tinha sido feita há 2 anos, quando ela deveria ser anual. A licença estava sendo questionada em juízo. E por que não temos São parlamentares 2 empresas, para uma é a maior do fiscalizar isso? mundo, a outra é uma das maiores do mundo, que são as que detêm o domínio da Samarco. Nenhuma delas, né, eu gostaria muito de ver como é que é o relatório que elas apresentam anualmente para os acionistas e que também é repercutido nos Estados Unidos da América, onde tem uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que determina que haja gestão de risco ambiental e sustentabilidade. Senão, as empresas não negociam suas ações no mercado. Isso aí, portanto, tem efeitos que as autoridades brasileiras ainda, pelo visto, não entenderam. O despreparo da gestão ambiental do governo federal É uma coisa terrível. foi absurdo. E dos 2 estados envolvidos também. Melhor o do governador do Espírito Santo, que começou a tratar antes da lama chegar, o Hartung, porque o Minas Gerais surpreendeu negativamente. Quer dizer, então nós temos aí, isso aí teria que já estar sendo feito. Eu tive uma conversa até com o Adams, sexta-feira à noite, que é o advogado-geral da União. Falei, não é possível, cadê a Advocacia-Geral da União? Tinha que ser a primeira a adotar as providências. Vai ficar esperando o Ministério Público tomar a providência? Por quê? Eu preciso ir para o intervalo comercial. Só um registro oportuno. Enquanto em Minas Gerais, depois dessa catástrofe lá das barragens, os comerciantes aumentaram
a água potável a ser vendida, o preço, aumentar o preço da água potável a ser vendida à população, em Paris os taxistas desligaram o taxímetro. Gente que fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco hoje o deputado José Luiz Pena, que é presidente nacional do Partido Verde, a designer Patrícia Pena, o advogado Pinheiro Pedro, sociólogo César Calegari. Calegari, essa redução do número de escolas de parte do governo do Estado, o problema maior aqui na capital é na escola Fernão Dias Pais, é Pinheiros ali, não é? Pinheiros. Qual é a finalidade disso? É verdade que esses espaços serão ocupados por outras atividades, tem uma destinação diferente? Sei que essa é a tua área específica.
Bem, o governo estadual, a Secretaria da Educação do Estado, afirma que é uma racionalização. Aliás, sempre se dá um nome mais bonito para de uma ociosidade que começou. Tem marqueteiro só para criar o nome. Criar nomes. Né? Mas porque, de fato, tem havido, nos últimos anos, no Brasil inteiro, mas também aqui em São Paulo, particularmente, uma redução do número de alunos no ensino fundamental e também no ensino médio. Apesar de ter muito jovem, em idade de estar frequentando o ensino médio, que não está na escola. Não está estudando em lugar nenhum. Então, mas vai para a escola particular ou não vai para lugar nenhum? Para lugar nenhum. Para de estudar. Porque o chamado nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Então, essa é um problema muito sério e esse problema ele se evidencia em São Paulo. Mas, enfim, houve uma redução de quase 2 milhões de alunos, de matrículas, né, no ensino fundamental e no ensino médio nos últimos anos, e algumas escolas começaram, portanto, a apresentar espaços ociosos, salas ociosas. Isso era previsível, né? Todos nós que estudamos, acompanhamos a área da educação, nós vimos isso como uma boa notícia, porque no momento em que começassem a ser liberados espaços, seria a grande oportunidade de se implantar a educação integral, começando com a educação em tempo integral e depois a educação integral mesmo, né? Com um projeto educacional mais articulado. A minha decepção é que, ao invés de aproveitar essa oportunidade única, né, de surgimento de espaços que não havia, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área da educação, ainda na época do governo Montoro, nós tínhamos aqui na região metropolitana de São Paulo inúmeras escolas que funcionavam com 5 turnos por dia. Quer dizer, nem esfriava a cadeira do estudante que já chegava outro. Era um turno de 2 horas. Era uma piada. Quer dizer, aqui não era educação. Mas isso acabou. Escolas foram construídas e mais. A população também, por conta da redução da taxa de fecundidade e natalidade, também tem diminuído. Isso é uma boa notícia. Permite que mais recursos possam ser utilizados melhor. Agora, o grande problema aí, eu vejo o seguinte, quer dizer, às vezes, mesmo com intenções boas, os governos não conseguem enxergar que se trata de seres humanos num território que é um território muito conflituoso. Às vezes você tirar jovens, né, de uma escola e colocar numa outra a 100 metros ou 200 metros, significa colocar aqueles jovens num outro território, às vezes dominado por uma gangue, né, que é inimiga, atos de violência. Então, essas coisas são muito complicadas. E mais, escolas, né, como essa de Pinheiros são escolas tradicionalíssimas. Né? Algumas escolas que estão sendo fechadas são símbolos das cidades. Não é só símbolo da educação, símbolo da cidade. E, portanto, isso tem que ser considerado também. Né? A escola, principalmente as mais antigas, são verdadeiros templos. Por ali passaram os avós, os bisavós, enfim. E, portanto, isso tem que ser visto com mais cuidado. Eu queria apenas terminar dizendo o seguinte, a ocupação dessas escolas por estudantes, isso pode abrir, né, uma coisa que nós devemos ver sempre do lado positivo. É importante que os estudantes se mobilizem pela qualidade da educação também. Né? E isso, eu acredito que ainda não está acontecendo no nosso país. Quando você percebe uma precariedade, né, nas escolas, falta de professores que faltam, falta de material, quer dizer, estudantes que vão ficando cada vez mais conscientes, que se articulam em redes sociais, podem exercer um papel muito importante no sentido de conquistar as condições educacionais que o Estado brasileiro, em geral, reluta para oferecer. É por isso que os indicadores educacionais do Brasil são dos piores, né? E nós não vamos a lugar nenhum sem uma educação de qualidade, né? E nós não estamos oferecendo educação de boa qualidade, salvo exceções, porque há exceções, para crianças, para jovens e adultos no nosso país. Eu vejo, portanto, com preocupação essa medida. O Zancopé, acho que lembra que quando eu fui deputado lá, milênios atrás, ou décadas atrás, eu enfrentei uma situação como essa. Cheguei várias noites a dormir nas escolas junto com os alunos e os pais, porque uma antiga secretária chamada Rose Neubauer, né, resolveu fazer uma reorganização desse tipo, com violência, prepotência, autoritarismo,
e nós conseguimos reverter, graças a uma intensa mobilização da comunidade, mostrando que aquelas atitudes desenhadas no papel nos gabinetes nada correspondiam aos interesses efetivos da comunidade educacional do Estado de São Paulo. Você conseguiu readequar a verba da educação na época do governo Mário Covas, que era usada no Zoológico, na TV Cultura, em outras... Aquilo foi uma grande vitória. Esse foi a verba... A CPI da educação que nós acabamos criando ali, acabou trazendo de volta para a educação mais de 4 bilhões de reais que estavam sendo desviados para outros setores que não a própria educação. O Zoológico era um deles, né? O Zoológico, TV Cultura, tinha outras... Não, nem a TV Cultura. A TV Cultura é uma coisa nobre, mas você usar dinheiro da educação para alimentar animais do zoológico é uma coisa que não... Não é muito educativo. Não é muito educativo. sobre... Embora os animais possam, e no zoológico exerçam um papel... Pena sobre a situação da educação e essa readequação dos... Pois é. Como é que é a readequação dos equipamentos, não é isso o nome agora? Racionalização. Tucanaram. Dicionário tucanês. Eu ando muito preocupado com isso, né? Eu e Patrícia, temos adolescentes em casa e tal, e não está fácil. Já é uma situação complexa, toda essa revolução da internet, trouxe para a cabecinha da rapaziada uma outra visão. Mas eu me preocupo muito, e eu tenho certeza que o meu parceiro ali ligado à educação é com o mestre. Eu estou muito preocupado com o mestre. Porque é um clima no Brasil de mediocrização. Nós estamos ficando burros. O governo é burro, a polícia é burra, a justiça comete burrices. Eu não sei. E o mestre, que vai fazer o link com essa rapaziada? Eu tenho falado com eles e com os seus colegas, e eles estão... Ai, como é chato. Então, nós temos que nos debruçar como que nós vamos nos comunicar com essa turma, né? Porque eles são bombardeados por milhares de informação. Então, a menor coisa que eu me preocuparia era com o prédio. Não há possibilidade, e aí eu concordo plenamente, de você tirar pessoas devido à faixa do grau de ensinamento que você está, aglutinar, e a comunidade. E esse espírito que a gente se esforça tanto para reaver a vida comunitária, né? Na Vila Madalena faço isso há um tempo que a gente era menino. Então, continuo na luta. Você vê que... Antes da Feira de Arte da Vila Madalena? Nós somos os criadores, né? Não, você diz, eu faço isso antes de ter iniciado a Feira de Arte. Quando você chega lá na Vila Madalena, qualquer hora do dia, você acha gente na rua. Diferente dos bairros mais distantes, onde você anda centenas de metros, você não vê nem janela aberta. Não, lá na vila, a gente conseguiu fazer um gesto de apropriação do espaço urbano. Mas se tirar lá do Fernão Dias e levar para a Vila Madalena, ou da Vila Madalena para o Fernão Dias? Não, isso não dá certo nunca. E eu conheço bem o Fernão Dias, é um prédio maravilhoso, e as pessoas tinham um gosto com aquilo. Tentaram acabar aquele do Maximiliano, ali no alto, onde eu fiz uma luta porque queriam fazer uma delegacia de polícia ali. Bela readequação. Roldão Lopes de Barros virou o batalhão da Polícia Militar. Então, eu penso que essa mediocrização em prática no Brasil sobre
o manto da tecnocracia. Pô, isso não vai dar em nada. Nós tivemos exemplos aqui de educadores que se preocuparam justamente em tentar linkar o mundo real do nível de entendimento das crianças com o ensinamento. Mas acho que o mais grave é que no Brasil nós vivemos hoje a história da retirada da meritocracia. É uma coisa né? terrível. E a eliminação dos valores pelo valor do dinheiro. É bom quem ganha muito. Quem não ganha não é bom. Quando, na verdade, isso não quer dizer absolutamente nada. Os valores deviam ser outros. E o professor, ele é um elemento importante na cultura daquilo que é bom, dos valores humanos, do respeito ao conhecimento. Falta, por exemplo, se fala muito em estruturas, em lutas institucionais com professores, mas eu só vejo discussão de vantagens de categoria e não vejo uma iniciativa legislativa para um estatuto do professor que determine, por exemplo, o respeito ao professor na sala de aula. Você tem toda a razão. Estabeleça um código disciplinar. Você sabe que quando eu fui vereador... Estabeleça uma série de conquistas do professor, como o sabático, por exemplo, outras coisas. Não tem um marco legal no Brasil, uma atividade legislativa, e agora eu falo como deputado, uma atividade legislativa que valorize a figura cultural do professor na sociedade. É uma coisa dramática isso que você está dizendo, mas o seu amigo aqui de tantos anos, quanto vereador e quanto deputado federal, eu entrei em contato, por exemplo, com a síndrome de burnout, os professores readaptados. Direito a psicólogos. Porque é uma coisa enlouquecedora. Você dá aula e ser agredido, a resistência, alguns foram espancados. Porque não há um estatuto que proteja, inclusive em relação ao próprio Estado. Isso é o mais grave. E as entidades de classe são tão ideologizadas, vamos usar um termo exato, tão esquerdinhas. E o grande problema da sociopatia esquerdizoide é que o indivíduo ele não enxerga o valor humano na discussão pseudo-social-econômica que ele trava. Então, a figura do professor, a sua inclusão na sociedade, essas questões que você acabou de colocar, elas desapareceram nesse debate. Antes que eu faça uma pergunta específica para a Patrícia, Calegari foi secretário municipal de Educação de São Paulo. Estava na Europa quando te comunicaram que não precisava voltar. Não, estava aqui já. Não precisa voltar. Ele tinha dado uma entrevista num programa nosso lá, pouco tempo antes disso. Mas por que não se consegue implantar medidas como essa? Tudo que o Pinheiro Pedro colocou aqui, eu sei que você luta por isso. Como é que não se consegue implantar uma política dessa? Por quê? Bom, nós temos tido alguns avanços aí nos últimos anos, embora a lei, às vezes, é muito mais avançada do que a prática, né? Então, nós temos hoje uma legislação que estabeleceu uma estrutura, né, de organização do trabalho dos professores brasileiros. Então, você tem hoje, isso está estabelecido lá no Conselho Nacional da Educação, do qual eu faço parte, nós trabalhamos em relação a isso, e na própria legislação brasileira tem. Por exemplo, a que garante que um professor que trabalha na área pública, ele tenha o direito de 1/3 da sua jornada, né, das suas horas de trabalho, ser dedicada a planejamento de aulas, discussão, atendimento a alunos e uma série de outras coisas. Enfim, até o piso salarial nacional, que foi uma grande conquista, uma parte grande dos estados, principalmente dos estados mais pobres, não pratica o piso salarial nacional e continua, portanto, colocando o professor numa situação, numa escala social, na prática, muito deteriorada. Agora, nós temos aí muitos desafios a fazer, né? Um deles, que eu estou trabalhando agora, é uma forma nova de formar professores no Brasil, né? Nós temos formado professores de uma maneira tão fragmentada quanto os currículos que acabam desinteressando os alunos, né? Os alunos, eles estão hoje... Antigamente, a escola era também uma fonte importantíssima de informação. Hoje, a informação chega por todos os poros, né? E a escola tem que dar conta de um novo tipo de aluno, de um novo mundo.
e, portanto, tem que ser um novo professor. Eu estou hoje dirigindo a implantação de uma nova escola de formação de professores aqui em São Paulo, mantida pelo SESI, Faculdade SESI de Educação, para formar professores por área do conhecimento, e não mais fragmentado. E professor que tenha residência educacional desde o primeiro dia do primeiro ano. O médico não precisa ter residência para ser um médico que saiba, de fato, praticar. Então, professor também tem que ser. O professor não pode ser formado como é hoje na grande maioria das faculdades, se não a totalidade, e quando chega numa sala de aula, ele se assusta. E quando ele começa a fazer estágio até, porque estágio também é obrigatório, ele vê as condições reais de professores sendo agredidos, de violência, de falta isso, falta aquilo, ele pega, eu estou quase me formando, mas vou-me embora, porque eu não quero mais ser professor. Então, conhecer a realidade, né, é uma coisa importante. Além do estatuto, que eu acho que, de fato, formar o professor, uma nova forma de formar professor no Brasil, é uma maneira de valorizá-lo também. Eu só queria antes da Patrícia aqui, que está querendo falar muito. Os homens não deixam a gente impressionante. Impressionante como Vou as mulheres falam. Vou sofrer em casa. Impressionante, Patrícia, como as mulheres falam. Mas não é? é que eu comecei a dar uma informação aqui e não concluí, que era a questão do Maximiliano. Eles iam fechar, por falta de aluno, não sei o quê e tal, e uma professora mandou um recado que queria falar comigo, não sei o quê. O que a gente fez? Entrou eu, Gilberto de Menstein e tal. Readequamos a escola e salvamos um teatro e uma praça de esporte. Então, quer dizer, está lá funcionando, prestando serviço, o prédio e tal. Porque ali a comunidade reagiu. Então, é preciso que que isso seja um processo que acorde pais, mestres e tal. E depois, para César Calegari, eu queria dizer o seguinte: se a gente não puser na nossa bússola que temos que ensinar lucidez, a minha opinião é que não vai redundar em muita coisa. Porque eu ando muito preocupado, e é verdade, quando fizeram no modelo americano o compartilhamento do conhecimento, né? Você só aperta o parafuso, o outro só não sei o quê, e tal, todo, né? Que era para uma indústria precária, né? Onde cada um tinha uma especificidade. Então, nós jogamos o ensino nessa coisa. Perfeito. Hoje em dia, não precisa mais disso. Patrícia. Não, e dentro disso também, você vê, por exemplo, o Gilberto de Menstein tem um trabalho fantástico ali na Vila Madalena, que é o trabalho de bairro-escola, que é um conceito que ele desenvolveu e trouxe para cá, que é você aprender, a escola, fazer esse pacto que ele está falando, de você ter o professor, o pai, o aluno, instituições ao redor dessa escola, para que o bairro possa ensinar a esses estudantes. Então, por que não pode ter uma aula numa padaria, na aula de química? Ele pode, de repente, ver como que faz o pão. Então, quando o bairro, a comunidade, ele se envolve nesse compromisso, nesse pacto educacional, também é uma forma também de transformação. Você é designer, continua sem profissão regulamentada, porque a presidente Dilma Rousseff continua na ilegalidade. Vetou integralmente o projeto de regulamentação da profissional de designer. E veja bem, foi um argumento tão vazio, né? Porque ela considerou que seria inconstitucional o design porque não causa danos à sociedade. Aí eu pergunto, como que uma profissão... Peraí, desculpa, repete. Que só regulamenta profissões que podem causar danos à sociedade. Não, eu só queria que... foi bem chocante, né? Porque você compreende bem o que é design. Então, a presidenta, que estão chamando ela de presidenta ignoranta, que não conhece o design na internet. Mas é difícil, porque se você vê a indústria, o design trabalha muito focado na indústria. Então, os produtos eles têm que ser elaborados de uma forma que não vai prejudicar, porque muda comportamento. O produto, a interface do usuário
né? Com o produto, ele muda o comportamento. E isso pode causar danos, sim, à sociedade. Então, é uma discussão aí enorme, mas que... Você a gente tá continua tentando na combater. ilegalidade. Continua na ilegalidade. Patrícia Pena, muito bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Espero que possa retornar outras vezes. Obrigada. Um abraço. Pena, espero que o PV tenha candidato a prefeito Nós na estamos próxima trabalhando, eleição. nós estamos trabalhando com essa hipótese, mas temos dificuldades. Grato por ter encontrado um espaço na tua agenda para poder participar conosco. Estou chegando do Ceará e não é tão pertinho, né? Um abraço. Outro. Calegari, é sempre bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Não fica tanto tempo sem nos visitar, por favor. Né? Você já estava aqui quando avisaram você que você não era mais, é isso? Já estava. Fui avisado pela imprensa. Pela imprensa? Você ficou sabendo como é que... Não, eu acho Não, é um interessante. belo tratamento. Não, é mais um tratamento. Impressionante. Leu o jornal, ouviu no rádio, ouviu na TV. Eu não sou mais. Eu fui procurado por jornalistas querendo a minha versão. Um abraço, Calegari. Pinheiro Pedro, bom tê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Desculpa eu insistir nisso, mas viu, Calegari?